eu sou a Amanda, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que hoje a gente dá início ao nosso Pod Ela. É um podcast com espaço de conversa, troca e inspiração em parceria com o Projeto Ela. A nossa ideia é trazer mulheres com histórias de vida marcantes, histórias que inspiram, que transformam e que nos fazem refletir sobre a importância do empoderamento feminino e do autocuidado. Olá, eu sou a Nara e para começar com o pé direito o nosso podcast, a nossa primeira convidada é a Andressa. A filha dela foi diagnosticada com AME. Ela vem compartilhar com a gente uma trajetória cheia de superação, cheia de luta e cheia de desafios. Tenho certeza que vai ser uma história que vai tocar o coração de muitas mulheres e trazer muito conhecimento. E para começar, Andressa, você pode compartilhar com a gente como foi receber o diagnóstico da AME na sua filha e como isso mudou a vida da sua família? Sim, primeiramente, boa tarde às meninas, a todos, né? E, bom, vou falar um pouquinho. Receber o diagnóstico da AME não é fácil, não foi fácil, né? A Luísa, né, quando nós tivemos o diagnóstico dela, aos 8 meses de idade, ela foi um choque pra gente, foi um momento muito difícil, que nós não imaginávamos ter que passar ou viver isso, né? Eu posso falar que foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E ao mesmo tempo é aquela coisa de a gente viver um luto, ao mesmo tempo você tá com o seu filho ali, a sua criança ali, viva, mas com uma notícia dessa, com um diagnóstico de uma doença dessa, abala totalmente, né? A gente realmente vive um luto, mas assim, essa questão passa, a gente olha para ela e ela olha pra gente, a gente vê que ela precisa da gente, então a gente acaba, como é que fala? Recomeçando, né? Sim, sim. E eu falo que cada dia passou a ter um significado, né? E a gente aprende com ela hoje, todos os dias, né? A valorizar cada conquista, cada evolução que ela tem e assim por diante, né? Mas a nossa vida mudou completamente, né? E também com isso nos mostrou a força que nós, mulheres, mães, temos, né? A gente não imagina o tamanho da força que a gente tem por um filho. Vem a força, né? A gente acha que não vai conseguir, mas vem sim, aquilo e você é capaz aí de passar por tudo a gente aquilo. Se transforma numa leoa, literalmente. Sim. Andressa, e quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia, né, com a AME, e quais são os apoios mais importantes para vocês nesse momento? E se você quiser também já recapitular aqui, porque eu acho que tem bastante gente que pode ser que ainda não conheça, né, a sua história, sim, o que é a doença AME, se você puder recapitular pra gente também o que essa doença causa, como que ela é. Sim. Bom, a Luísa, né, como eu disse, ela foi diagnosticada com AME. A AME é uma doença mais conhecida como atrofia muscular espinhal, tipo 1, que é o caso dela. É uma doença rara que atinge, se eu não me engano, de 1 a cada 10 mil nascidos vivos. E a doença, o que ela faz? Ela para os músculos, os neurônios motores não funcionam mais, né? Ela não consegue gerar, a Luísa hoje não consegue gerar uma proteína essencial para o corpo que ajuda a sobrevivência dos músculos, né? Que é tão importante. E também os órgãos vitais, né? Que o músculo, né? Ele compõe o corpo inteiro, né? Não só você andar, levantar, né? Mas o pulmão, o coração, tudo é músculo, né? Por exemplo, hoje uma das maiores causas da morte de AME é por insuficiência respiratória, porque acaba perdendo a força muscular para conseguir respirar sozinha. Então, muitos casos da doença acaba tendo que tracostomizar, usar respirador mecânico 24 horas. Até inclusive hoje a Luísa ela faz uso de um respirador para dormir quando ela dorme, né? Porque quando a gente dorme, nosso corpo relaxa, né? Então, normalmente os músculos ficam mais fraquinhos. E ela, como ela já tende a ter a musculatura fraca por conta da doença, da patologia, isso corre um risco muito grande dela, durante o sono, ela perder
o respirar, ela não conseguia respirar dormindo. Então, por isso que é importante o uso hoje, graças a Deus, né? Ela usa esse respirador, mas só noturno, né? Então, isso seria também um dos desafios que a gente enfrenta, né? Porque quando nós tivemos o diagnóstico, já imediatamente já deram um respirador para nós, né? Sim. E a gente teve que ali aprender a usar um respirador, colocar uma máscara numa criança que não sabe por que está usando aquilo, né? Que não quer usar, porque é uma coisa que incomoda. Então, isso já para nós foi, eu lembro que quando a gente começou a usar, eu não conseguia pôr. Sempre foi meu marido que colocava, porque me dava uma agonia e eu chorava muito, então não conseguia aceitar, né? É difícil, o processo de aceitação é bem complexo. Mas a AME, ela é uma doença que não tem cura, né? Infelizmente, né? Mas ela existe tratamentos, né? Tratamentos que hoje estão sendo eficazes, né? E um dos desafios, né, que a gente vivencia, né, é o dia a dia nosso, é cuidados específicos. Ela tem que ter uma atenção redobrada, que né, eu não posso deixar ela simplesmente colocá-la numa creche ou numa escola, né? Tem que ter uma pessoa especializada ou pessoas da família, né, que nos ajuda. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem muito esse apoio, né, da família. Talvez uma coisa que deixa a gente um pouco frustrada, né, é ver a limitação dela, né, de algo que para ela talvez seria uma coisa normal, né, da criança, e ela não consiga, né, ela não consiga desenvolver. Então isso acaba deixando a gente um pouco mal, né, enfim. Mas o apoio da família, dos amigos tem sido bastante, né, dos profissionais de saúde também, que vem nos ajudando, as fisioterapeutas, toda a equipe, né, que trabalha com ela hoje, né, a Luísa. Mas eu falo que a gente passa, né, consegue ir superando os desafios e corre atrás de uma coisa ali, uma coisa aqui e assim por diante, né, a gente vai lutando, né. Eu falo que cada ajuda, cada palavra de incentivo que às vezes a gente ouve, né, de alguém também, já é um gesto solidário, né, que é essencial para a gente poder passar. Traz de certa forma um conforto, né? Sim. Não que vá mudar, mas já acolhe, né? A gente se sente acolhido, né? Se sente que não, você não tá sozinha, né? O que eu puder fazer, a gente vê muito disso, né? A gente vai poder ajudar. Andresa, o medicamento ele é conhecido por ser um dos mais caros do mundo. E você pode explicar para quem, né, está nos ouvindo como ele funciona e por que ele é tão essencial para o tratamento da AME? Sim. Como eu disse, a AME não tem cura, mas ela existe tratamentos eficazes. E tratamento esse que é mais conhecido hoje como um dos tratamentos mais caros do mundo, que é o Zolgensma, é um tratamento milionário que ele é conhecido por ser uma terapia gênica. Então ele daria para a Luísa hoje, né, com uma única dose, ele daria para ela a simulação do gene que ela não tem, porque a doença se dá hoje pela falta de um gene, que é um gene que ela não conseguiu receber ali na gestação, né, na genética mesmo dela, né? Então, esse tratamento, ele simula esse gene. É como se fosse uma carga viral que vai ser introduzido dentro dela e vai simular esse gene. Por isso, o preço tão caro, né? E é um tratamento novo, é inovador, sabe? Acho que, se eu não me engano, ele faz 6 anos que ele está no mercado. Olha só. É muito pouco tempo. Então, e esse medicamento, ele tem um prazo, assim, de validade ou... Não, ele tem um prazo para ser tomado, né? Hoje a legislação permite até 6 meses. Por isso está a nossa luta hoje, né, em busca para ampliação desse acesso. Porque a bula desse medicamento em outros países, ele está sendo aplicado até 21 quilos. Então, querendo ou não, a Luísa ainda está dentro dos parâmetros para poder tomar, né, e receber o medicamento. E a legislação brasileira hoje não, permite até 6 meses. Então, isso é um fator muito ruim, porque impede não só a gente, né, de ter acesso, como outras famílias também que precisam dele e tá com essa limitação. Mas ele tem transformado as vidas das crianças que têm recebido. Muitas crianças que receberam, eu falo que quanto antes você tomar, melhor é. Mais chances você tem de ter
uma vida, né, uma qualidade de vida melhor. Porque, por exemplo, hoje a Luísa, ela tá conseguindo ganhar ganho para sentar, por exemplo. Mas tem muitas crianças que tomaram antes dela, né, por exemplo, já estão evoluindo para marcha, já estão conseguindo dar os primeiros passos, né? Então, a gente vê o que ele pode trazer, né? Então, a gente até fica muito triste por saber que existe um tratamento e que está sendo barrado por, né, infelizmente, pelos homens que estão aí acima de nós, né? Mas que podia ajudar muitas e muitas Podia trazer um pouco mais de liberdade, assim, para ela, né? Ajudar ela a viver com um pouco mais de dignidade a vida. Exatamente. Que nem eu falo, ela usa o respirador, mas o respirador, né, se a gente conseguir um tratamento, ela consegue até ficar livre dele, né? Um dia. Então, se a gente trabalhar bem com ela hoje, a fisiorrespiratória, que ela também faz, ela consegue daqui uns anos conseguir ficar sem ele, né? Eu falo que, graças a Deus, que hoje ela tá bem, apesar de toda a limitação, ela tá bem, né? E tá evoluindo para honra e glória do Senhor. Porque muitas crianças não chegam no mesmo estágio que o dela. Certo. Andresa, e eu sei que você está envolvida com uma campanha para que o Senado aprove o acesso, né, a esse medicamento. E eu queria saber que você compartilhasse com a gente como que as pessoas podem ajudar e participar, né, dessa luta. Sim. Bom, a campanha, ela é a Ame a Luísa, né, que é uma campanha, uma ideia legislativa que nós estamos em cima do Senado para que possa ser apoiada, né, e entrar e eles votarem para que amplie esse acesso, né? Como eu disse, a legislação, ela permite até 6 meses, né, mas para ampliar esse acesso para até o peso que está indicado pela bula, né, e eu falo assim, para as pessoas ajudarem hoje, compartilhar as informações, participando das ações nas redes sociais, pressionando autoridades, que é isso que a gente precisa hoje, pressionar o governo, para o governo ver que tem famílias se mobilizando para conseguir o acesso a esse medicamento, né? E apoiando as campanhas de conscientização, eu falo que cada voz conta, né? E juntos podemos fazer mais e fazer com que esse acesso ao medicamento se torne realidade. Não só para minha família, mas também para a família de muitas. É uma forma de ajudar, né, a sua filha e, de certa forma, ajudar muito mais outras famílias que também às vezes venham, né, descobrir a doença, que venham necessitar, ou que também estejam, né, necessitando nesse momento. Que vivem essa realidade, que não é uma realidade fácil, né? De estar ali, saber que existe um tratamento e ele está sendo barrado por, vamos dizer, por política mesmo, né? Andresa, além do papel de mãe, como tem sido para você se fortalecer como mulher, né, nesse processo tão desafiador? E o que tem te ajudado a não se perder de si mesma? Bom, essa caminhada transformou, né, completamente minha vida. Ser mãe da Luísa me trouxe uma força que eu não sabia que existia, né, que eu tinha, né. Aprendi, né, como eu disse, a valorizar cada passo, cada sorriso dela, cada conquista mesmo, né? Porque como hoje mesmo eu até fiz um post no Instagram, né, dela, né, falando que comparando um aniversário dela para o outro. O primeiro aninho dela, eu lembro que eu e o pai dela tínhamos que sustentar ela, né? Que ela não conseguia sentar, então a gente segurava as costinhas, segurava a cabeça para ela poder sair e ficar nas fotos, né? A gente fazia a fotinha dela no cenário da festinha e ela não conseguia, né? E esse ano foi totalmente diferente, graças a Deus, com todo o tratamento que nós estamos correndo atrás, fisioterapia, porque é tudo um conjunto, né? Tem os tratamentos que são eficazes, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Ela ficou sentada sozinha, então isso para nós foi uma vitória. Foi uma vitória, assim, não tem preço, eu não me canso de compartilhar e postar e falar que foi um dia incrível para nós, foi um dia, assim, que quando nós ouvimos o diagnóstico, né, foi um choque, né, e além da gente ouvir uma notícia dessa, além da gente descobrir uma doença dessa, a gente ainda ouve da boca de um médico, né, que dificilmente ela chegaria aos 2 anos de idade. Então, hoje,
chegar aos 2 anos de idade dela, para nós foi uma vitória muito grande mesmo, que não falo que não tem preço. Sim. E eu falo que, como mulher, eu também cresci muito, né? Me tornei mais resiliente, paciente, né? Porque a gente tem que ter paciência, nem tudo é do jeito que a gente quer, como a gente programava, né? Então tudo é com mais calma, é no tempo dela, então a gente acaba adquirindo essa paciência, essa calmaria, né? Que até vocês falaram, né? Que, nossa, mas você tá muito calma. E a gente acaba adquirindo isso com as situações da vida, que a gente vê que não adianta se desesperar. Sim. Não adianta, sabe? E, né, ser determinada, de correr atrás daquilo que a gente precisa, lutar, não ter vergonha, de bater em cima do que é nosso direito, do que é direito para a Luísa. E é muita coisa, mas eu vou falar para vocês, não vou mentir, né? É uma rotina desafiadora, cheia de desafios constantes. E que mexe também com o nosso emocional, né? Todos os dias, né? Mas ainda assim, eu não trocaria essa experiência. Porque ela me ensinou o verdadeiro amor, né? E o sentido da coragem, né? E a gente tem que sempre tá buscando manter a nossa cabeça em ordem, né? Para a gente não deixar cair psicologicamente, né? Pensando nisso. Eu já fiz terapias para conseguir aceitar muita coisa. Eu busco muito em Deus, né? Minha fé. E eu falo que o meu maior terapeuta é Jesus. Que é nele que eu busco consolo, é nele que a gente busca as respostas que a gente, né? Às vezes fica inseguro, sem saber o que fazer. E eu falo que Deus tem sido presente, né? A fé nossa aumentou muito, muito mesmo. E a gente, eu falo a gente, mas é eu com meu esposo. Nós cremos muito que a Luísa vai ser um milagre ainda. Independente do que que aconteça, né? Sim. Eu falo que Deus nunca dá aquilo que a gente não aguenta carregar, né? O fardo. Sim. E então eu falo que tenho fortalecido na fé, na minha família, né? Nas nossas famílias que também nos ajudam muito. E na própria Luísa, né? Que ela é a nossa motivação diária, né? O sorriso dela, o fato dela acordar todos os dias em casa. Eu agradeço todos os dias da gente acordar com ela em casa. Porque a gente já passou por um período de internação com ela, que não foi um período fácil. A gente ficou 30 dias internados com ela ficou na UTI, ela acabou tendo uma broncoaspiração e isso acarretou uma pneumonia grave, então ela precisou ser internada e ficou um período lá, acho que foi o ano passado isso. E a gente achava que nós não ia sair de lá, quer dizer, muita gente falava mesmo que era difícil mesmo por conta da patologia dela, da doença. E os médicos queriam até naquele momento tracostomizar ela, que eles achavam que ela não saía mais da intubação, que a intubação para ela não ia dar mais certo ela conseguir se manter respirando, então seria necessário uma tracostomia. E ali para nós, e na época ela tinha 10 meses, eu relutei muito porque eu não aceitava isso, eu falava, mas não é isso que Deus me prometeu. Eu não aceito, e eu comecei a não aceitar aquilo que o homem queria impor para mim. Eu falei, não, o que Deus tem para mim é outra coisa, e eu tenho fé que a minha filha vai conseguir sair disso. E eles ali relutando pra gente tracostomizar ela, porque era o mais, né, eles como médicos profissionais sabiam a situação ali, né. E a gente ali, né, naquela luta, e eu lembro que nós fomos no culto, né, nós fomos buscar a palavra. E o Senhor foi bem claro aquele dia que era para confiar. Confia que eu vou trabalhar. Então, dali em diante, a gente viu o operar de Deus, né? E a gente viu que confiar em Deus vale a pena. Sim. Esperar em Deus. E ali ele entrou e tirou ela de uma forma que a gente não sabia como. Ela conseguiu sair da intubação, como se nada tivesse acontecido. Ela era uma criança com uma doença grave, entubada, que saiu de uma intubação como uma criança normal. Então, eu falo que dá a impressão que ela que Deus trocou até o pulmão dela lá dentro. De tão lindo que foi, né? O agir dele. O agir dele.
Mas e essa troca de experiências também que a gente tem com outras mães, né, também, né, que também estão passando pela mesma luta, que já conseguiram mais coisas, então tudo isso nos ajuda, né, e a gente tem fé, né, que a gente está correndo atrás daquilo que é possível para nós, Sim. aquilo que está no nosso alcance, e aquilo que não está no nosso alcance está nas mãos de Deus, né, que é o impossível para nós, né, está nas mãos dele e ele sabe o que faz, o que é melhor, né, então eu falo que hoje eu consigo me manter em pé, é pela fé em Deus que tudo vai ficar bem, que ainda teremos dias melhores, né? Sim, com Os certeza. dias de glórias virão com toda certeza. Sim. A gente tem que confiar. Tem que A confiar. gente tem que fazer a nossa parte de confiar e Deus faz a parte dele de honrar com o que prometeu. A gente também não pode se acomodar, né, na vida. Sim. Mas tem que correr atrás daquilo também que está ao nosso alcance, né? Mas é que nem você disse, não pode se acomodar. Porque com muita luta, com muita garra, você vai conseguir muitas coisas ainda. Sim, se Deus quiser. E a gente tem que crer que vai melhorar, né? A gente não pode se afundar naquilo que está acontecendo hoje. No que a gente vive, na doença, não. A gente tem que ver que ela está melhorando. Eu, quando falei dela conseguir sentar sozinha, isso já foi uma vitória. E assim por diante, não só sentar sozinha, mas tantas coisas que ela faz hoje, que às vezes eu fico assim, como assim? E a gente vê, né, a evolução isso é gratificante pra gente, isso nos incentiva todos os dias. Andresa, e que mensagem que você gostaria, né, de deixar para outras famílias que passam, né, por situações parecidas e até mesmo também para as autoridades, né, que podem decidir sobre essa causa, que pode dar alguma ajuda para essa causa? Bom, para as outras famílias, né, que estão passando situações, não só vivendo a situação da AME, mas tem situações semelhantes também, outros tipos de doenças, né? Tem tantas mães, tantos pais aí lutando também, né, tem tanta doença hoje sendo descoberta e que não é fácil, realmente. Mas o que eu tenho a dizer a vocês, que vocês não estão sozinhos, né? Que cada dia é uma batalha, mas a gente tem que ter certeza que a vitória vai vir, que cada conquista vale a pena. E as autoridades, o meu apelo, né, que vejam essas crianças como prioridades e não somente como números, né, que façam porque cada decisão que eles podem tomar, né, pode mudar uma vida inteira de uma criança, né, e nós precisamos transformar a esperança em realidade. Chegamos ao fim, então, do nosso primeiro episódio, Pode Ela, e a história que nós ouvimos hoje é um exemplo de força, coragem e de como o amor de uma mãe pode mover montanhas, não é mesmo, Andresa? Sim. E quero reforçar, então, a importância da campanha que a Andresa está realizando, né, em busca do tratamento. E toda forma de apoio é bem-vinda, seja divulgando, compartilhando ou votando. E vamos juntas fortalecer, né, essa causa. Isso mesmo. E o Pode Ela nasceu exatamente para isso, né, para dar voz às mulheres e criar uma rede de apoio e empoderamento. Espero que vocês tenham sentido tocada e inspirada por essa história e que continuem conosco nos próximos episódios. Gostaria de agradecer às meninas pela oportunidade, por poder estar aqui hoje, contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho da Luísa, né? E que vocês nos ajudem, né, nessa campanha, nessa causa, para que nós consigamos acesso a esse tratamento e para que a Luísa consiga ter uma maior qualidade de vida, tá bom? Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. A gente que agradece, Andresa. Obrigada a todos. Beijão. Até o próximo episódio, gente. Tchau.